chegar a Jesus desse jeito. E elas até não vêm à igreja, porque elas pensam que a igreja é um lugar de pessoas perfeitas, um lugar de pessoas que não têm falha, que nunca erraram. Só que na verdade todos nós que estamos aqui necessitamos da misericórdia de Deus. Aleluia! Necessitamos da salvação que só há em Jesus. Todos nós precisamos de Jesus. E Ele veio para oferecer essa salvação que só se encontra nele. Então, independente do seu pecado, talvez você pense que seu pecado é terrível, aí você olha para Zaqueu, que estava classificado entre os piores tipos de pecadores. Você acha que Jesus não sabia quem era Zaqueu? Quando Jesus chama Zaqueu, Ele chama ele pelo nome. Ele sabia quem era Zaqueu. Você acha que Jesus não sabia que Zaqueu estava classificado entre os piores tipos de pecadores? Você acha que Jesus não sabia do passado de Zaqueu, do que ele já tinha feito, só que Jesus não estava interessado no passado de Zaqueu? Jesus queria saber o que ele ia fazer dali para frente. A partir do momento em que ele conhece a Jesus, e o que ele faz? Ele reconhece que necessita de Jesus. Ele fala, a partir de hoje, eu vou fazer diferente. Jesus não quer... A gente escuta muitas pessoas falando assim, né? Ai, eu tenho feito muitas coisas erradas, olha, meus pecados eu não posso nem falar, Deus me livre. Não tem como eu me aproximar de Jesus. Mas quando eu melhorar, eu vou até Jesus. Quando eu melhorar, eu aceito Jesus na minha vida, eu faço aquilo que Ele tem pra mim. Só que eu vim para te falar que Jesus não quer que você seja transformado para ir até Ele, mas Ele quer que você vá até Ele do jeito que você está, que Ele te transforma. E só Ele pode transformar, só que nós precisamos reconhecer para Deus que necessitamos dEle, que a transformação só há nele. Deus só vai tocar na área da sua vida em que você reconhece a necessidade dEle. E eu vou usar um outro exemplo aqui, que se encontra lá em Isaías 6. Quando Deus vai falar para Isaías sobre o seu chamado, sobre aquilo que Deus tinha na vida dele, Isaías vai falar assim: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando Isaías reconhece para Deus a sua falha, a sua necessidade de transformação nos lábios, então desce um anjo com uma brasa do altar e toca nos lábios de Isaías, exatamente aonde ele havia reconhecido para Deus a sua necessidade de transformação. Então reconheça para Jesus. Se você tem tido uma dificuldade de vencer algum tipo de pecado, apresente a Jesus, porque só Ele pode transformar. Só que tem um porém. Muitas pessoas confundem o fato de nós irmos a Jesus da forma em que nós estamos para sermos transformados. Porque muitos pensam que nós vamos até Jesus da forma que estamos para permanecer como estamos. Não, eu vou até Jesus do jeito que eu estou e Ele vai me aceitar do jeito que eu estou e eu vou continuar assim. Não precisa ser transformado, Ele me ama, né? Só que na verdade, nós não vamos até Jesus para permanecer com os mesmos pecados e da mesma forma que estávamos. Mas nós vamos até Jesus para ser transformados. Nós vamos até Jesus para receber o seu amor? É claro que sim. Mas nós também vamos até Ele para ser confrontados com os nossos erros. E é só assim que nós conseguimos ser transformados. Quando Jesus nos confronta, às vezes quando Ele dá aquele puxão de orelha que você precisa mudar em tal área da sua vida, é porque Ele te ama e é porque Ele quer te transformar. Amém. Uma transformação verdadeira, um arrependimento verdadeiro que você tem que ter para que Jesus te transforme. Quando Jesus entra na nossa vida, quando Jesus passa a habitar no nosso coração, lá em Gálatas 2:20, Paulo vai falar: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então quando você entrega a sua vida a Jesus, você está literalmente entregando a sua vida a Jesus. E aí já não são mais os seus planos, os seus projetos, aquilo que você sonhou para você um dia, mas é os planos do Senhor para a sua vida. É Ele quem vai guiar os seus passos, é Ele quem vai mostrar o caminho que você deve seguir. E é só Ele que pode fazer isso. Às vezes a gente procura em tantos lugares, mas é só Jesus que pode transformar. E perceba que Zaqueu, ele poderia muito bem ter só admirado Jesus, simpatizado com Jesus, ter matado aquela curiosidade que ele tinha, né? De conhecer Jesus, ter recebido Jesus na sua casa, mas ele poderia não ter reconhecido que precisava de transformação. Mas ele reconhece que
precisava. Ele reconhece que o que ele estava fazendo era errado. Então não adianta apenas você simpatizar com Jesus, admirar Jesus, ficar de longe lá, mas não reconhecer que precisa de transformação. Não adianta só você se entristecer porque você errou e ficar carregando aquele peso, aquele remorso que você fez, se você não resolver mudar de atitude. Não adianta apenas só reconhecer, às vezes da boca para fora, falar, eu preciso de Jesus. Não adianta só reconhecer, você precisa renunciar às suas vontades, você precisa renunciar àquilo que te afasta da presença de Deus, para que você possa viver o novo de Deus na sua vida. Quando nós aceitamos a Jesus, não é um passe de mágica e a gente já não tem mais nenhum desejo de pecar, não. Nós temos os nossos desejos pecaminosos, mas nós precisamos renunciar àquilo que nós queremos para viver os planos de Deus na nossa vida. E isso é dia a dia, renunciando dia a dia, vivendo ao lado de Jesus dia a dia, criando comunhão com Jesus, andando com Ele, e Ele vai nos transformando, Ele vai nos ajudando, e é só com Ele que nós conseguimos. É só com Jesus que nós conseguimos ser transformados. E para encerrar, se você necessita de Jesus e você reconhece isso, hoje Jesus está te dando uma oportunidade. Aleluia! Talvez você já conheceu Jesus, mas se afastou da presença dele por um tempo. Às vezes você saiu um pouco da presença dele, mas eu vim para te falar que os planos dele ainda são os mesmos para a sua vida. Aquilo que ele te falou, aquilo que ele te prometeu, aquilo que ele te disse, às vezes há muito tempo atrás, os planos do Senhor ainda continuam os mesmos. E hoje ele está te dando uma oportunidade, porque ele quer te transformar. Uma transformação radical, uma transformação completa, uma transformação de dentro para fora. Que as pessoas vão olhar para você e vão ver, é só Jesus na vida daquela pessoa. Porque olha as coisas que ela fazia, olha que ela está diferente hoje. É só Jesus que pode transformar. E se você já tem Jesus na sua vida, se Jesus já mora no seu coração, não faça como a multidão. A Bíblia fala que a multidão ficou murmurando entre si, como que Jesus pode ter contato com alguém pecador desse jeito? Não faça como a multidão, porque às vezes a gente vê alguém que é falho, que é pecador, assim como todos nós, e aí a gente olha para aquela pessoa e às vezes aquela pessoa agora tem o interesse de conhecer Jesus, mas aí a gente joga um balde de água fria naquela pessoa e fala assim, como que você é desse jeito, cheio de pecado, com a sua vida toda bagunçada, você quer chegar a Jesus agora, com tanta coisa que você já fez? Mas quando você vê alguém que é falho, que é pecador assim como você, incentive essa pessoa, ajude essa pessoa, ore por essa pessoa, para que ela possa se chegar a Jesus e ser transformada, assim como você já foi um dia. Amém. Então, ajude as pessoas a se chegarem a Jesus. E você que ainda não aceitou a Jesus na sua vida, mas você reconhece que precisa de uma transformação na sua história, hoje Jesus está te dando essa oportunidade. Abra o seu coração para que Ele habite no seu coração. Ele quer transformar a sua vida, assim como Ele fez com Zaqueu, uma transformação total da vida dele. Mas você precisa reconhecer a sua necessidade de Jesus. E quando Ele passar a habitar no seu coração, você vai viver os planos dele para a sua vida, que são planos de paz. Você vai viver o caminho do Senhor, que é lindo. Às vezes você pensa que o que você já planejou para você é bom. Agora imagina o que Deus já preparou para você. Aleluia! Então procure a Jesus, reconheça que você precisa dele, porque Ele vai te dar uma vida de paz, uma vida de contentamento, uma vida de alegria, mesmo em meio ao caos em que nós estamos vivendo. Uma paz que só a presença de Jesus pode proporcionar. Amém? Então reconheça hoje que você precisa de Jesus e Ele vai te transformar. Trago minhas palavras e agradeço a oportunidade.